Eu assisti ao filme Caminhos do Crime, né? O novo filme aí do Bart Layton, com um elenco muito bom, que é o Chris Hemsworth, Barry Keoghan, Mark Ruffalo, Halle Berry, os 4 atores principais. E a sensação que eu tive ao sair do cinema é que eu tinha visto um super cine bem feito. Super cine realmente, sabe, TV aberta, depois altas horas, aquele suspense criminal ali que vai te distrair, vai fechar bem o seu fim de semana, mas não é nada demais também, não vai mudar a tua vida, não é um filmaço, é só um filme ali minimamente bem filmado, com uma trama que provavelmente você já viu em outra obra, você vai reconhecer, você vai achar familiar. Tem umas cenas de ação legais, né? Aquele suspensezinho, filme de pai, famoso filme de pai, sabe? Eu sinto que eu fui ao cinema assistir um filme de pai bem feito, sabe? Sabor cinemão. Mas era um filme assim mais simples, mais genérico. Tinha cara de ser genérico, minha expectativa era de ser um filme mais genericão mesmo. E eu posso dizer que pelo menos o Bart Layton entregou o que estava prometendo, que é esse filme mais genérico, né? Esse filme de ação mais genérico, que não tem nada ali que vá realmente deixar, né, marcante e tudo mais. Mas assim, serve como um entretenimento para você assistir, se entreter ali e depois meio que esquecer. Apesar de que eu acho que ainda é um filme meio longo, assim, meio complicadinho em alguns momentos. Eu sinto que é aquele filme que ele traz ali uma aura muito masculina, num sentido assim, pô, ele filma o Chris Hemsworth de óculos escuros com um terno bonitão do lado do carro, posando do lado do carro. A sensação que eu tive é que eu tava assistindo a um comercial de alguma marca muito masculina, um comercial de relógio, sabe, um Rolex, um comercial de carro, talvez um Audi, assim, não sei. Eu não lembro qual é o carro do filme, assim, pra ser sincero, mas sabe quando você vê marcas de algum produto muito masculino, então tem aquela coisa de filmar de uma forma muito estilizada, mostrando talvez um ideal de masculinidade, né? Então o Chris Hemsworth é um cara muito alto, muito, né, forte, é um cara bonitão, tem um estilo ali. A filmagem em si também tem todo um estilo, né? Enquadrando ele ali com a câmera meio baixa, e do lado do carro, sempre fazendo pose, sempre fazendo carão, óculos escuros no rosto. Eu tive a sensação de que eu tava vendo um filme que ele é basicamente um grande comercial. Claro, tem uma traminha ali de roubos, né, de crime, que é interessante, mas também não é nada demais. Acho que nada que a gente já não tenha visto sendo feita de uma forma mais interessante. É um filme que, pra ser sincero, em vários momentos eu tava assistindo e pensando, nossa, me lembra tal filme, me lembra tal coisa. É um filme que me lembra, por exemplo, muito o filme Drive, do Ryan Gosling, que é um filme legal, um filme que ele ficou meio cultuado ali, né, entre alguns fãs de filme de carro, de filme de ação, também filme de crime, e que eu acho que é um filme, pelo menos, que ele é mais estiloso, né, e tem todo um lance do personagem do Ryan Gosling, tem uma marca ali, né, tem a jaqueta com o escorpião dourado, então assim, é uma coisa, tem toda uma coisa de neon, e tem uma filmografia, e tem uma fotografia muito mais marcante, eu acho que é um filme que tem muito mais personalidade, por exemplo, do que Caminhos do Crime, onde a gente segue esse assaltante, golpista, né, motorista ali, que é interpretado pelo Chris Hemsworth, basicamente chega e dá golpes há um bom tempo, sem nunca ser pego. Ele tem uma metodologia ali muito específica, né, muito ali, muito metódica, e aí ele tá sendo perseguido, o caminho dele vai acabar se cruzando com o de um policial, que é obcecado para resolver aquele caso, com o de um outro cara que também é assaltante, só que é muito mais pirado, muito menos metódico, é o completo oposto do personagem do Chris Hemsworth. E é claro, a Halle Berry, que não é bem uma, sei lá, uma mocinha, né, indefesa, uma donzela aqui no filme para ser salva, só que ela faz um papel um pouco mais alheio a todo esse núcleo de ação. Eu acho que o Bart Layton, eu nunca tinha assistido nada desse diretor, mas eu acho que ele traz ali uma coisa interessante na narrativa, né? Ele adapta um livro de mesmo nome, ali de 2020. Ele traz algumas coisas interessantes, eu acho que ele traz alguns aspectos interessantes, mas no geral ele tá tão enlatado dentro de um filme tão genérico, tão sem nada para ser marcante, que eu acho que ele acaba sendo assim muito esquecível, né? Aquela coisa que passa e você meio que tá, como eu falei, lembra Drive, por exemplo, que eu acho que é um filme muito mais marcante. Ele tem algo mais marcante, tanto na interpretação do Ryan Gosling, que também é uma interpretação bem quieta, bem sutil, um personagem de poucas palavras, mas também na fotografia. Toda a trilha sonora de Drive é uma coisa que é muito emblemática, até é lembrada até hoje, enquanto Caminhos do Crime parece que falha em trazer qualquer traço ali de mais estilização. Então ele fica uma coisa ali, uma paleta de cores cinza, um personagem que é tão meio que a gente já viu, né, meio Thomas Shelby, assim, né, o frio calculista, que beleza, tem um certo carisma, acho que é muito por causa do Chris Hemsworth. O Chris Hemsworth é um cara muito carismático e ele traz isso
pro personagem, apesar do personagem ser quietão, ser de poucas palavras também, e acaba ficando nisso. É um filme que ele fica jogando com essa narrativa, quase sempre tentando fazer você se importar com os personagens. Eu sinto que ele tá tentando, ele tá se esforçando ali de tentar criar uma bagagem, tentar criar ali um escopo para esse personagem principal, mas que ele falha miseravelmente. Eu acho que talvez muito por causa do desenvolvimento dos demais personagens, né? O próprio protagonista ele não tem muito desenvolvimento, ele é um protagonista muito mais ali carregado pelo Chris Hemsworth, né? Por esse carisma do Chris Hemsworth. Mark Ruffalo completamente no automático aqui, gente. Nossa, eu gosto muito do Mark Ruffalo, tá? Eu acho que ele é um baita ator. Recentemente eu revi Ilha do Medo, onde o Mark Ruffalo ele tá ali fazendo o papel junto com o DiCaprio, e o Mark Ruffalo parece outro ator. Ali ele tá muito mais inspirado, muito mais forçado. É claro, tem a direção do Scorsese, né? Então isso faz muita diferença também. Mas, gente, aqui ele tá o genérico do genérico do genérico. Eu acho que é o papel mais no automático que eu já vi do Mark Ruffalo, da filmografia inteira do Mark Ruffalo que eu assisti. Assim, tudo que eu vi dele, acho que eu nunca vi ele tão no automático quanto aqui. Olha que eu assisti os filmes de mágico lá, que ele também já é meio genéricão o personagem dele, sabe? Parece que é uma versão cópia daquele, assim, sabe? A cópia que sai já meio apagada. Parece que ali ainda tinha pelo menos mais personalidade, tinha mais peso na história. Aqui, ai, um personagem com o mesmo dilema, tá meio velho demais pra isso. Tem aquela coisa, ele é o policial que é obcecado com o caso, mas ele tá com problemas no casamento. Tudo que a gente já viu em outros personagens melhores desenvolvidos, melhores atuados, melhores dirigidos, sabe? E eu acho que esse automático do Mark Ruffalo, apesar de não se aplicar a todos os atores do elenco, diz muito sobre a direção de Caminhos do Crime. É aquele filme que faz o mínimo, eu nem vou dizer que ele faz mal feito, tá? Porque assim, as cenas de perseguição são maneiras, tem umas cenas de fuga que são legais, tem alguns momentos que são realmente interessantes no filme, mas no geral é um filme que eu sinto que ele acaba falhando justamente porque ele não tem nada realmente pra se destacar. Ah, a ação é bem feita, mas é só bem feita também, não é nada demais. Ah, os personagens ali tenham o seu draminha, mas também não é nada demais, nada que a gente já não tenha visto. E acaba ficando assim, até o lance de remeter a outros filmes, ele sempre remete a coisas mais interessantes, sabe? Ele sempre remete a obras que já são marcadas na nossa mente porque elas são melhores trabalhadas do que aqui. Acaba que parece que Caminhos do Crime é aquele filho feio de outros filmes, sabe? Quando a gente fala que tem aquele filme que inspirou o outro, mas ele não é tão bem feito. É a sensação que eu tenho. E antes de continuar, eu quero te convidar para você que chegou de paraquedas para já se inscrever aqui no canal, deixar um like nesse vídeo para fortalecer bastante o meu trabalho. Aqui quem fala é o Adam, seja bem-vindo ao canal se você é novo por aqui. Também te convido para deixar um comentário sobre Caminhos do Crime, qual que é a sua expectativa com esse filme, ou o que você achou, se você já assistiu. Lembrando também que se você quiser me ver comentando sobre outras coisas que eu tô assistindo, que eu tô lendo, que eu tô consumindo, ou quiser trocar uma ideia, vale me seguir nas outras redes sociais, o arroba está aqui na tela e os links na descrição do vídeo. Mas bora aí continuar falando de Caminhos do Crime, de filme dirigido pelo Bart Layton, adaptado de um livro de mesmo nome, e que eu sinto que acaba caindo muito numa vala de esquecimento, porque ele tem umas sacadinhas legais, né, como por exemplo a sacadinha do título 101, que poderia ser algo como, é Crime 101 porque é, sei lá, aulas de crime para iniciantes, mas aí tem um lance de, os crimes se passam na rodovia 101, então tem todo um significado para dentro da história, que é um significado que importa para a primeira meia hora de filme. De resto, também eu sinto que, novamente, é mais uma ideia legal que é meio jogada depois, não importa tanto pro desenrolar do filme. Talvez um dos poucos méritos realmente marcantes da obra seja a presença do Chris Hemsworth e principalmente do Barry Keoghan, porque o Chris Hemsworth ele não está no automático, mas ele tem algumas questões interessantes ali. Já o Barry Keoghan tá naquele modo caótico que a gente já conhece do ator, ele tá quase atuando como aquele ator que tá sempre pegando o mesmo estilo de personagem, só que cai muito bem pra ele, né? Aquele personagem que, nesse caso, é muito maluco, é muito caótico, fala muito rápido, você não entende exatamente as motivações dele, ele tá sempre ali preparado para enfrentar o caos. É algo que, por exemplo, me lembra muito a dinâmica dos protagonistas de Colateral, do Michael Mann, que também é um filme que parece que inspirou Caminhos do Crime, né? No caso ali, porque também tem um lance de um bandido, uma fuga ali, uma questão dele estar guiando as ações do filme, e também muito metódico, tal qual o personagem do Chris Hemsworth, que é um protagonista que ele é muito estoico, né? Tem um lance do carisma por causa do Chris Hemsworth, mas ele é exageradamente vazio, eu sinto. Em vários momentos eu sinto que tanto o protagonista quanto o próprio filme
sofrem de ser muito vazios, sabe? Se reflete muito, por exemplo, nas ambições do protagonista. Ele tem uma ambição ali de, não, ele quer juntar dinheiro pra conseguir um valor específico. E esse valor é meio que, é pra se sentir bem. Então, assim, eu até... Por que ele faz isso? Ele tem alguma motivação? Ele tem alguma ambição pessoal? É simplesmente por busca por dinheiro? Talvez isso seja algo muito geracional, talvez seja algo desenvolvido no livro de outra maneira. É um livro mais recente, né? Como eu falei, é de 2020, então talvez tenha algo das pessoas que elas estão vivendo atrás de grana, elas querem alcançar aquele objetivo, sei lá, eu quero ser milionário. Mas por quê? Não, porque eu quero, porque é o único jeito de eu ter sucesso na vida é sendo milionário. Mas se tem algum objetivo, se tem alguma coisa, se tem alguma... Não tem traços de personalidade, apenas querer o dinheiro, porque isso significa sucesso. Não sei se o filme realmente tem a ideia de trabalhar isso, porque às vezes parece que sim, às vezes parece que, a gente tá trabalhando... Olha como é interessante, a gente tem um personagem que ele assalta, ele comete crimes, e ele é um gênio, e ele é muito metódico, e ele faz isso porque ele quer alcançar uma quantia significativa. Mas olha como é desinteressante também, porque ele só quer isso, ele não quer mais nada. A gente não se interessa pelos dilemas do personagem. A gente tem uma cena ali onde ele fala sobre a questão de passado dele, onde fala sobre de onde ele veio e tudo mais. Até isso é jogado de uma maneira que é uma questão para o filme, mas o personagem realmente nunca é desenvolvido por esse ângulo. O único traço de desenvolvimento é uma tentativa de relacionamento que ele tem com a personagem da Mônica Bárbaro, que é uma atriz que eu gosto e também tá super apagada aqui. A personagem também parece que entra e sai sem nada a influenciar na história, né? Parece que era super jogada ali. Então é um filme que eu sinto que ele tem coisas interessantes, mas sempre abaixo de uma camada de vazio, e que ele não desenvolve nada, ele fica preso numa ideia de vamos fazer um filme bem filmado. Bem filmado no sentido de que ele não é mal filmado, mas ele também não consegue trazer nenhum traço de personalidade, nenhum traço de estilização. O personagem acaba sendo vazio, sobra o carisma do Chris Hemsworth, sobra, por exemplo, a presença, que é uma presença muito marcante do Barry Keoghan, uma atuação completamente no automático do Mark Ruffalo e uma narrativa que ela acaba sendo completamente esquecível, porque, beleza, vai me lembrar Drive, que é um filme melhor do que Caminhos do Crime. Vai me lembrar Colateral, que é um filme melhor do que Caminhos do Crime. Caminhos do Crime acaba sendo aquele filme, como eu falei, é um super cine legalzinho, assim, pra quem assistia os filmes de pai que passavam sábado à noite, pô, vai talvez ter um bom momento ali, vai se divertir um pouco com Caminhos do Crime, mas eu acredito que seja aquele filme que ele falte algo nele, né? Falta algo realmente pra ele ser verdadeiramente interessante, pra ele ser realmente um filme mais envolvente, mais fascinante, e talvez esse seja o maior problema, porque acaba, como eu falei, para mim, é um comercial de marca de relógio masculino, só que com 2 horas e 20 de duração, que é cansativo pra caramba. Então, para Caminhos do Crime, nota 5. E me lembra muito o Out Nights do ano passado também, que tinha uma premissa legal, mas nossa, um filme completamente genérico. Ele vai mais na contrapartida de obras como Uma Batalha Após a Outra, que tem uma coisa também caótica, tem uma coisa meio de ação, mas que consegue ter um peso, consegue ter ali um escopo muito mais interessante, que deixa a gente preso, que deixa a gente pensando no filme depois que ele acaba. Mas é isso, pessoal, como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.